Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo à abertura do mercado desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Sou o Sérgio Braga. Estaremos juntos nos próximos minutos, comentando, fazendo balanço, projeções do que deve acontecer com o mercado de commodities, mercado financeiro e também as questões voltadas ao mercado interno aqui no Brasil. Vamos começar só destacando que o principal fato que está sendo acompanhado hoje no mercado mundial, na economia global, é a taxa de juros, que deve apresentar um corte de 0,25 ponto percentual lá pelo Banco Central dos Estados Unidos. Isso já é dado como certo esse corte de juros. Fora as tensões comerciais que diminuíram um pouco entre Estados Unidos e China, um possível acordo que deve sair em breve. Aqui no Brasil, atenções voltadas também para violência, o caos que o Rio de Janeiro viveu ontem, com mais de 64 pessoas mortas no confronto entre polícia e traficantes, e a falta do governo ou do apoio do governo federal nesta operação, que agora está sendo criticada pelo próprio governo federal. Bom, de qualquer forma, atenções voltadas para o clima. Aquele furacão Melissa já passou está no Caribe, já passou pela Jamaica, deixou pelo menos 10 mortos e ainda segue o foco das atenções. E o clima aqui no Brasil, que segue monitorado com chuvas em várias regiões, queda na temperatura no sul e também parte do sudeste. Em tempo real, Davi da Luz vai colocar para a gente observar o mercado. Aliás, o mercado observa sim também, por que não? As condições do clima, que nesse momento tem um satélite mostrando chuvas, um corredor de chuva, de umidade, descendo pela região norte, atingindo os principais estados, Pará, também Rondônia, Mato Grosso do Sul, parte do estado de São Paulo. Pelo menos há a expectativa de que essa chuva seja confirmada e plantadeira e, além de tudo, recomponha as condições hídricas, principalmente aqui na capital. Choveu bastante nas últimas horas, mas ainda é insuficiente para recompor a condição dos reservatórios, que continuam em níveis alarmantes aqui no estado de São Paulo. Chuva segue para o litoral do Sudeste, também parte do Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo e as principais capitais do Nordeste nesse momento, com tempo firme e temperaturas elevadas. Muita chuva, portanto, no Brasil Central e pontos, aliás, em algumas regiões, pontualmente chove no lado seguinte não tem chuvas, mas o Brasil tem uma boa notícia com as condições de tempo nesta quarta-feira. Bom, agora vamos aos principais indicadores. O dólar ainda segue a R$ 5,3584, resultado de ontem, ainda na abertura das negociações. Daqui a pouquinho a gente atualiza o mercado cambial. Portanto, está aí 0,28% de queda ontem. O índice Bovespa também tem o resultado ainda das negociações de ontem, a 147 mil, batendo uma nova máxima, 147.428 pontos, subiu 0,31%. Daqui a pouco a gente atualiza também a abertura das negociações. Mas em pleno andamento, as negociações na Bolsa de Chicago e também de Nova York. Só o milho segue em alta nesse momento em Chicago. Soja, $10, 90 mais 25, 0,34% de queda. Milho sobe 0,15% a $4, 31,62. O trigo, negociado em queda, 0,21% a $5, 27,88. Soja, será que é um movimento técnico de realização? Daqui a pouquinho o Robson Polotto comenta conosco direto de Cascavel, direto da G-Trade. O café em Nova York, 384,10, tem queda nesse momento, recua o café em Nova York 0,98%. Em Londres, as negociações seguem nesse momento com café com ligeira alta, janeiro a 0,20% de alta, as negociações, portanto, apresentando descoladas do mercado de Nova York e o café robusta na Bolsa de Londres, confirmando mais uma vez alta a $4.489 por tonelada. Em Londres, açúcar cai 0,77 a 14,26, algodão sobe 1,23 a $65,85, petróleo tem ligeira alta de 0,17% a $60,25 o barril. O ouro
agora, depois do movimento de realização de lucros nos últimos dias, volta ao patamar dos $4.000. $4.031,94 por onça Troy, alta de 1,24%. Quanto ao mercado da soja, estão as negociações, os vencimentos futuros de março a julho, acima dos $11. O janeiro tem aí $10,90, queda de 5,25%. Março, $11 mais 2,50, recua 4,25. A soja para maio, a $11 mais 14, a queda de 3,75. A soja para julho tem aí a $11, 22,50, 3,75 de queda. Nas negociações da B3, vamos ver se tem alguns contratos negociados, não abriram ainda os primeiros contratos, mas seguem em linha com Chicago. Milho agora inverteu mão nas negociações da Bolsa de Chicago. Aliás, esse é o resultado de. Tem um delay aí, o milho na Bolsa de Chicago, mas está aí. Dezembro, às 8h56, 4,31,25, 0,75 de queda, caía às 8h55. Março, a $4,44 mais 50, 1,5 de alta, 1,5 de queda. Maio, $4,50, 13,50, 1,5 de queda. Julho, $4,59,75, 1,75 de queda. Na B3, vamos dar uma olhadinha lá nas negociações, a abertura dos primeiros contratos já registrados com milho base Campinas. Novembro, R$ 67,50 por saca, 0,06% de queda. Janeiro, R$ 70,00 mais 95, recua 0,10%. Do milho para o trigo, negociações com trigo na Bolsa de Chicago. Queda também registrada para o trigo. Dezembro, $5,28, queda de 1 cento. O março, $5,44,50, 1,25 de queda. Maio, $5,56, 1,5 de queda. O julho, $5,67,50, 1,75 de queda. Do trigo tem o café agora, Davi da Luz. A Bolsa de Londres já está confirmando janeiro a alta de 0,20% a $4.484 por tonelada, reduziu a alta para 0,16% nesse momento. Nova York, está oscilando bastante café em Londres, hein? O café em Nova York, 385, $3,85 por libra peso, recua 0,75%. Março, 362,90, 0,85 de queda. Maio, 348,50, 0,77 de queda. O julho, 335,85, 0,56% de queda. Tem contratos negociados na B3? Encerraram ontem, ainda não há negociações hoje. O março encerrou ontem a $455 a saca. Registrando mais uma vez, não abriram os negócios com café na B3 por enquanto. Boi gordo, negociações mistas. Outubro, 315,40, já está saindo do radar, já tem rolagens de posições para o novembro. Novembro, 326,90, 0,03% de queda. Ontem, o dezembro fechou a 331,50 por arroba. O janeiro, hoje, 331,95, queda de 0,17%. Bom, feito esse balanço, daqui a pouquinho a gente tem a atualização do dólar, tem a atualização. Nós vamos direto agora a Cascavel, vamos direto a G-Trade, saber do que pode se esperar para o mercado de soja e milho nesta quarta-feira, reta final do mês de outubro. Robson Polotto conosco. Robson, São Paulo choveu e muito nessas últimas horas, deu uma trégua agora, apareceu o sol, mas vem mais chuva por aqui. Isso é bom. E aí, Cascavel, como é que está o tempo nesse momento? Robson, bom dia. Muito bom dia, Sérgio Braga. Bom dia a todos que nos acompanham. O Paraná está bastante molhado. Falei agora com um amigo de Paranavaí, choveu por lá. Conversando com o pessoal ali de Laranjeiras, muita água, inclusive até demais para eles. Agora aqui, Cascavel está do jeito certo. Choveu um pouco, precisava, e a umidade do solo já estava muito boa. Semana passada, uma semana de sol, né? Que ajudou bastante as lavouras. O clima está muito agradável por aqui.
Bom, e esse mercado de soja hoje está devolvendo movimento técnico, depois das altas, tem algo que seja responsável ou está sendo acompanhado como tendo uma responsabilidade por essa queda? Porque a tendência, ao que tudo indica, é de alta, né? Principalmente se sair esse acordo entre Estados Unidos e China, né? Falou bem. Se sair esse acordo, Estados Unidos e China, o mercado já levou a soja no preço que precisava levar, que foi o novembro ontem a 10,80, agora está 10,72, ele chegou a romper a 10,82 durante o pregão, mas ele já fez o movimento que tinha que fazer para uma informação que não foi confirmada, né? Tem rumor aí que saiu 3 barcos de soja no PNW essa madrugada, foi negociado, né? Para a China, mas não tem nada confirmado ainda. Então é isso aí, o mercado buscou o que ele tinha que buscar, que são as máximas de 15 meses, tá? Máxima de 15 meses, essa região já foi testada umas 8 vezes nesses 15 meses, né? E não foi rompido. E ontem, novamente, não foi rompido. Então, sim, é um ponto extremamente técnico e de bastante resistência. Praticamente é um movimento também de correção, né? Hoje, esse mercado, né, Robson? Agora, daqui para frente, o que fazer? Diante dessa queda, hoje o mercado tem que, aliás, o produtor tem que ficar na retaguarda, né? Tem que esperar as novas altas. O que fazer diante desse movimento registrado para a soja? O que você está orientando para os clientes da G-Trade? Quem teve a oportunidade de fazer alguma fixação, estava com o prêmio estruturado já antecipadamente, teve uma oportunidade e agora a gente acredita que o dólar pode dar uma outra oportunidade para fazer essa outra ponta. Agora, quem não fez nada tem que ficar esperando a composição dos três juntos, prêmio, Chicago e dólar. E, sinceramente, vai mudar pouco, né? Chicago subiu, o prêmio devolveu tudo que subiu nos últimos dias. Né? Então, você ficar dependendo do preço da lousa, é aquilo que a gente falou, 60 dias aí já o mesmo preço no balcão de milho, soja sobe R$ 2, desce R$ 2, e a tendência agora para a colheita, nós estamos entrando em novembro, né? Tem soja entrando em janeiro aqui do Paraguai, do oeste do Paraná, bastante gente que plantou muito cedo. Então, a tendência aí de final de ano já é ir normalizando, já buscando os preços do ano que vem. Obviamente, a gente tem essa dependência de plantio no centro-oeste, que parece que as chuvas estão entrando agora, você mesmo mostrou aí nos mapas, né, que o corredor de umidade está se formando novamente, passando por todo o centro-oeste, mas a questão é muito individual, né? É muito individual para cada um. Muita gente já barterizou os custos, tem gente que fez sim o Bases, né? Travou o Bases com multinacional. Não é fácil travar Bases com multinacional, porque eles acabam jogando margem muito grande dentro da operação. Então, é muito particular de cada um. Eu acho difícil recomendar uma coisa para todo mundo. Cada caso é um caso, né? Mas agora temos a abertura das negociações do mercado cambial, o dólar segue praticamente estável, Davi da Luz vai colocar para a gente observar os primeiros contratos negociados por aqui. Estabilidade, né? R$ 5,35 mais 76, portanto, observando o corte de juros nos Estados Unidos, há um certo otimismo, o dólar está subindo em relação a outras moedas, que no Brasil está estável por enquanto, só monitorando o que vem pela frente. Bom, com o dólar a 5,35 mais 76, nós temos aí, é lógico, as negociações com o milho também. Tudo gira em torno do dólar. Negociações na venda, negociações nas compras de insumos. O dólar continua sendo monitorado. Tem que fazer algo com relação a alguma estratégia, observando o dólar nessa faixa de cotação. Né? Eu digo, o que fazer diante desse dólar que está oscilando pouco nos últimos dias, o Robson? Sérgio, a respeito dos cortes de juros dos Estados Unidos, né? O mercado não é unânime, porque eu não acredito. Então, se um não acredita, já não é unanimidade, né? Porque, como tem shutdown nos Estados Unidos, na minha opinião, que é uma opinião isolada do mercado, obviamente, né? A grande maioria considera o corte, tem indicadores que não estão sendo apresentados. E sem esses indicadores, na minha opinião, o Fed pode sim tratar de manter os juros como estão por falta de subsídios para a tomada de decisão. Então, essa é a minha opinião. Tá? Quanto agora ao milho,
Eu escutei ontem numa entrevista o Brandalize falando que o milho subiria de R$ 3 a R$ 4 aí nos próximos dias. E aí eu comentei ainda com o Sofiati, falei, ó, avisa o Brandalize que se ele vender na bolsa ele ganha 6, né? Porque a bolsa está 6 acima. Você tem 65 lá para São Paulo, 65,5, e a bolsa 71,5 para janeiro. Então, você tem aí 30 dias que já subiu 6. Então, 6 já está ali. Se vai subir mais que 6 é outra conversa. Então, o mercado está sim pagando esse carrego, né? Está pagando esses juros, pagando essa armazenagem para comprar mais caro lá no futuro, acreditando nessa alta aí. Então, coisa que eu não acredito muito, né? Também acho que o mercado sobe sim os 3 do Brandalize, mas como o mercado subiu 6 lá na frente, acho que está mais para continuar lateralizado. Eu acredito muito na tendência. E a gente vem, nesse momento, com uma tendência de estabilidade. E conforme eu disse esses dias, 50 e poucos dias já com preço de balcão no Paraná a R$ 52. E hoje amanheceu R$ 52 novamente, as cooperativas mantendo o preço de balcão. Então, acredito que o dólar vai ajudar a gente um pouco, essa região de suporte, especialmente se os Estados Unidos não fizer um corte de juros hoje, acho que pode ajudar a se mexer aí, embora o mercado todo espere uma baixa. E se ele respirar um pouco, se subir, aí sim, o produtor vai ter a oportunidade dele de fazer suas travas futuras, aproveitando os juros altos do Brasil, que colocam esse dólar muito mais alto lá no futuro na curva, né? Então, acho que é um dos quesitos para se estar atento, especialmente porque a gente já tinha feito o prêmio, conseguiu travar o Chicago nos últimos dias e agora eu acredito que tem que ficar monitorando esse dólar para alguma oportunidade de fazer as travas. E as oportunidades podem ser travadas, podem ser planejadas, né? Manda uma mensagem no 19, no WhatsApp da G-Trade, Robson Poloto, tem lá o Fernando Sofiati, toda uma equipe para poder orientá-lo na melhor estratégia das opções, né? Fazendo opções e também travando. O que vem pela frente, né? Para você garantir sua rentabilidade. 19, repetindo rapidamente, 19 9 71 10 8610. 19 971 10 8610. Entre em contato lá com a G-Trade. O Fernando Sofiati, a equipe, o Robson Poloto estão lá à sua disposição. Robson, mais uma vez, obrigado para você. Até amanhã. Obrigado, Sérgio Braga. Bom trabalho aí. Um abraço a todos que nos acompanham. Até amanhã. Até amanhã. Bom, e ontem nós falamos no encerramento do mercado, fechamento do mercado, com o Tomás Pernias, que é da Stonex. Ele falou a respeito da tendência dos preços dos fertilizantes, demanda e oferta global, lógico. E no finalzinho da entrevista, ele comentou conosco a respeito dos preços do enxofre no mercado internacional, que deve apresentar uma variação positiva. Mas será que esses preços em alta têm algum impacto direto sobre os fertilizantes? Ouça o que o Tomás Pernias, da Stonex, falou conosco ontem no fechamento do mercado aqui do Tempo e Dinheiro. Solta aí, Davi. Exato, Sérgio. O enxofre, ele é um insumo muito importante para a cadeia de fertilizantes. Ele não é diretamente utilizado na produção dos fertilizantes, mas ele é utilizado para fazer o ácido sulfúrico e, por sua vez, o ácido sulfúrico é utilizado para a produção de ácido fosfórico e, por sua vez, o ácido fosfórico é um insumo muito utilizado na indústria de fertilizantes e em outras indústrias também. Então, à medida em que os preços do enxofre aumentam, a gente está falando de um insumo, certo? De um material intermediário que ele é usado para a indústria de fertilizantes. Logo, se os insumos da indústria de fertilizantes ficam mais caros, o que pode acontecer é apertar a margem dos produtores de fertilizantes, e isso, inclusive, poderia, em última medida, diminuir a intenção dos produtores de fazer descontos, por exemplo, dado que a margem deles fica mais apertada. Então, é uma situação que tem preocupado, porque essa é uma tendência altista que tem se estendido, né, desde o início de 2025. E até agora, né, o que a gente observa é que esses preços estão firmes no mercado internacional. Nós não podemos dizer se isso é algo que vai continuar, mas o que nós podemos dizer é que, nesse momento, a situação não é animadora.
Tá aí, portanto, o recado do Tomás Pernias a respeito dos preços do enxofre, essa alta que está sendo prevista e já está sendo registrada. Vamos também ao recado do João Batista Olive sobre os prêmios nos portos, para a soja principalmente. Veja só o recado do João. Os prêmios nos portos estão dando uma boa vantagem para o produtor brasileiro. E os prêmios a futuro estão dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Essa informação você encontra no grupo de soja, lá dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e saiba antes. Na hora de comercializar, conte com o Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no clube, seja assinante, comercialize melhor e vamos em frente. Aí faça parte, portanto, do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, 19998132915. Como disse o João, tem lá um grupo de 15 editorias, especialmente para os associados do Clube do T&D, com os mais variados assuntos, as chamadas editorias selecionadas, atualizadas diariamente com a equipe de Tempo e Dinheiro, João Batista Olive, comandada pelo João, com o Giovanni Lorenzon, todos que estão aí à disposição, praticamente de segunda a segunda, com todas essas informações atualizadas, né? Agora, nós temos a previsão do tempo, Davi da Luz, lembrando mais uma vez que essa previsão do tempo vai para os próximos 7 dias, portanto, de amanhã, dia 30, quinta-feira, até a próxima quarta-feira, dia 5. Vamos lá, a previsão do tempo, Davi da Luz. A previsão do tempo vai desta quinta-feira, dia 30, até a próxima quarta-feira, dia 5. As chuvas seguem num corredor da região norte, passando agora pontualmente com uma certa trégua na região do Brasil Central. No dia 31, segue aí, portanto, na sexta-feira, dando uma trégua no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, mas tem chuvas registradas em Santa Catarina, Paraná, na região sudeste, São Paulo, parte do Triângulo Mineiro, também estado de Goiás, até mesmo no Distrito Federal. Voltam as chuvas no dia 2, feriado de finados, próximo domingo, e intensas sobre o Mato Grosso do Sul, também o estado de São Paulo, parte do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, intensas e volumosas no litoral do sul e sudeste. Brasil Central segue com chuvas pontuais, região norte também com muita chuva registrada nesse período, e as principais capitais do Nordeste com tempo firme e temperaturas mais elevadas. Lembrando, mais uma vez, que na próxima quarta-feira, dia 5, as chuvas seguem concentradas na região do centro-sul do Brasil, diminuindo as temperaturas, principalmente no sul do Brasil. Bom, nós vamos agora acompanhar também as informações, a atualização do mercado como um todo, porque agora a pouquinho nós tínhamos a abertura apenas e agora já temos a evolução dos preços, das cotações. Portanto, eu peço para que o Davi da Luz coloque novamente cotações do dólar, do índice Bovespa, e também aí estão as commodities nas negociações na Bolsa de Chicago. Aí está, soja nesse momento segue a $10, 86,25, amplia a queda para 0,70%, milho negociado a $4, 31 mais 12, 0,03% de alta. Trigo negociado com queda de 0,31%, agora 0,35%, a $5, 27 mais 12. Café, 1,24 de queda, 383,10. As negociações também apontam o açúcar em queda de 0,70% a $14, 27. O algodão, alta de 1,15% a 65,79. As negociações com o petróleo agora inverteram mão. 0,13%, olha só a dinâmica do mercado, apresentava alta, agora já recua 0,10% a 60,09 o barril. Ouro a $4.043 por libra-peso, equivalente a 32 gramas, alta de 1,5%. As negociações com a soja também, Davi da Luz, mais uma vez, todas as cotações
todas as posições em queda. Janeiro, 10 dólares, 88,50. Março, 11 dólares mais um. Maio, 11 dólares, 12,75. Julho, 11 dólares, 21,50. 5,70 de queda em média para as negociações. 6,75 perde mais, vencimento mais curto, janeiro. Na B3, será que já abriram os negócios lá? Ainda, ou já abriram. Janeiro, 24 dólares mais uma saca, queda de 0,33%. Da soja para o milho negociado agora confirmando queda em todas as posições na Bolsa de Chicago, 4,31,25 dezembro, março 4,44,50, maio 4,53,25, julho 4,59,50, 2 de queda. As negociações lá na B3 Milho Base Campinas, negociações mistas. O novembro, R$ 67,53, 0,01% de queda. Janeiro, R$ 71,18, 0,23% de queda. Café negociado no mercado, aliás, trigo, desculpa, Davi, eu vou deixar o Davi hoje doidinho, mas está aí. Café robusta na Bolsa de Londres, 4.475 dólares, agora recua, apresentava alta, agora inverteu mão e cai. 0,04% de queda no café em Londres. Na Bolsa de Nova York, Davi, 384, 3 dólares 84 cents o vencimento de dezembro, cai 1%. Café para março, 362,75, 0,89 de queda. Maio, 348,10, 0,88 de queda. Julho, 334,85, 0,86% de queda. Café na B3, será que já temos os primeiros contratos? Sim, 444 dólares a saca. Para o março, 2,42% de queda. As negociações agora com o mercado do boi gordo, as negociações apontavam queda, agora alta, abriram em alta. Outubro sobe 0,27% a 316,10. O novembro, 328, alta de 0,31%. Dezembro, 332,45, 0,29% de alta. Janeiro, 333,50, 0,32% de alta. Bom, mercado físico, logo mais teremos no encerramento das apurações, no fechamento do mercado, a apuração feita pela Scott Consultoria. Antes de dar uma última informação, mercado cambial, dólar, mais uma vez, o índice Bovespa já em plenas negociações. O dólar sobe agora 0,11% a R$ 5,36 mais 39. E o índice Bovespa lá na B3, ações negociadas, isso ainda nas negociações de ontem, não tem abertura ainda do mercado acionário, 147.428 pontos. Mas o mercado internacional monitora hoje o possível corte da taxa de juros nos Estados Unidos e os acordos comerciais entre Estados Unidos e também a China. Aliás, falando só sobre esse acordo entre Estados Unidos e China, o Notícias Agrícolas está divulgou agora há pouquinho que foi confirmado que a estatal chinesa COFCO comprou 3 cargueiros de soja dos Estados Unidos, somando 180 mil toneladas com os embarques previstos entre dezembro e janeiro. É a primeira compra oficial da safra americana pela China nesse ciclo e acontece justamente às vésperas do encontro entre Trump e Xi Jinping, o que dá à operação um peso político evidente. Mesmo sendo um volume pequeno, esse gesto, segundo Notícias Agrícolas, retoma o fluxo entre os dois países e mostra que a China ainda tem necessidade de novas compras. Entre novembro e março, a China deve precisar pelo menos de 8 a 10 milhões de toneladas de soja no total. Portanto, a notícia da compra de 180 mil toneladas de soja dos Estados Unidos pela China antes desse encontro entre os dois líderes a ser registrado. E será que vai sair esse acordo? Já praticamente um gesto político já está registrado com essa venda. Bom, logo mais eu volto com outras informações, 13 horas. O João Batista Olive estará na abertura do mercado com Vlamir Brandalize e logo na sequência um bate-papo com o produtor. E todas as informações você encontra nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Não esqueça, faça parte do Clube de Assinantes do TID, 19 998132915. Excelente dia a todos e até logo mais.